Já começamos já, né? Vamos começar agora. Não, vou começar. Bastante com você. Ah, então pronto. Então vamos lá. Alguém tem alguma leitura para fazer? Ué, Pedro, você quer? Nós escolhe uma aqui, ué. Ah, tudo bem. É que eu tava tentando achar eu realmente não marquei nenhuma aqui, não. Não, eu também não, mas a gente abre aleatoriamente aqui, ó. Então, Né? Pegar um. O Pedro tá com um monte de livro ali na mão, Vitor. Ó. Ah, tá. Deixa ele abrir ali, ó. Ah, então tá. Pode abrir, ué. eu vou abrir então aqui. Eu vou pegar aqui o nosso. Eu vou abrir aleatório, tá? Então, nossa. Ok, Já tô ok. abrindo o meu aqui. Então, é o capítulo 66. Boa vontade. Meia, meia? Meia meia. É. E vontade boa também. Boa vontade, vontade boa. E tem má vontade também. Aí, meia, meia. Então vamos lá, né? O livro começa foi escrito de Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, o capítulo 66, Boa Vontade. Vede prudentemente como andais. Paulo, em Efésios, capítulo 5, versículo 15. Boa vontade descobre trabalho. O trabalho opera a renovação. Renovação encontra o bem. O bem revela o espírito de serviço. O espírito de serviço pensa a compreensão. A compreensão é a humildade. A humildade conquista o amor. O amor gera renúncia. A luz realiza o aprimoramento. O aprimoramento próprio santifica o homem. O homem santificado converte o mundo para Deus. Caminhamos prudentemente pela simples boa vontade, a criatura caminhando prudentemente pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. Emmanuel. Você vê que com a boa vontade forma uma bola de neve, né? Para É o uma, bem, né? é uma cadeia, né? Ó, vai Isso. dando sequência até a transformação do mundo. Isso, Darcy. Então vamos lá, né? Dar início ao nossos estudos de hoje. Agradecendo a oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em teu santo nome. E que na Jesus que nos ampare sempre, nos fortaleça nessa caminhada tão importante dos nossos estudos semanais para o nosso aprimoramento e para o nosso crescimento espiritual. Pedimos também que Ele nos ilumine sempre, dando discernimento das coisas da vida e da oportunidade que nos serve. Pedimos também por aqueles irmãos nossos que passam pelas dificuldades terrenas, sabendo que cada um segundo a sua obra, mas que possamos nós, com os nossos olhos, olhar para aquele irmão e também aproximar dele com boa vontade. Por essa vontade que nos faz crescer e nos dá também a oportunidade de viver e de ser um ser melhor. No estudo de hoje, dando continuidade, esperamos aproximar cada vez mais da nossa grande necessidade do aprendizado. Esteja o Senhor Jesus conosco hoje, agora e sempre. Assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, nós estamos no roteiro
4, não é isso? Capítulo Sinais 4, dos tempos. na página 50. Isso. Aí a gente parou no parágrafo. O texto põe em evidência os dois tipos de flagelos, correto? Exato. Beleza. No estudo anterior, a gente estava vendo o capítulo de Mateus, né? Capítulo 24, né, de Mateus, os versículos 6 e 7, onde ele disse que ouvireis de guerras e rumores de guerras. Uhum. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. E aí a gente estudando esse trecho evangélico, a gente viu sobre a destruição da natureza, né? E que ela ocorre de duas maneiras, né? De forma natural e de forma abusiva. Né? E aqui agora, nesse dia de hoje, a gente continua, né, o estudo, dando continuidade complementando, né, o estudo anterior. Né? A gente viu que essa destruição abusiva é a destruição causada pelo próprio ser humano, né, que danifica o planeta Terra, seja com poluição, né, poluição das águas, do solo, do ar, né, e a destruição natural, né, que é a do próprio planeta, devido à sua modificação do qual ele passa. E aí a gente também falou um pouco sobre o 15º, né, fundamento da doutrina espírita, né, são os 15 princípios básicos. E aí acaba que nós vimos também, falamos um pouco também sobre os espíritos que estão ali agindo na natureza, né? Então, só para recapitular aqui, para a gente dar início ao nosso estudo de hoje. Então, lá, o texto põe em evidência os dois tipos de flagelos destruidores que atingirão a humanidade, citados anteriormente. Os provocados pela ação irresponsável do homem, ou seja, guerras e fomes, ou relacionado à sua incapacidade de controlar as doenças, pestes, assim como os flagelos naturais, terremotos, que ocorrem à revelia da ação humana. Jesus aconselha não temer tais calamidades. Abre aspas. Não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, fecha aspas. É importante compreender que o sofrimento é um dos mecanismos educativos, permitido por Deus quando o homem se revela rebelde à sua lei. O ser moralizado, entretanto, compreende o valor das provações, vendo nelas o remédio amargo, mais útil à sua melhoria espiritual. É sempre medida inteligente e de coragem não temer ou fugir do sofrimento, mas enfrentá-lo com bom ânimo e fé, extraindo de suas lições o devido aprendizado. Isto posto, diremos que nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Ambos esses progressos se realizam paralelamente, porquanto o melhoramento da habitação guarda relação com o ambiente. Fisicamente, o globo terráqueo ha experimentado transformações que a ciência tem comprovado e que o tornarão sucessivamente habitável, por seres cada vez mais aperfeiçoados.
Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Aí eu vou dar uma paradinha aqui para a gente poder... Ou termina, falta só mais 2, né? Jesus também anuncia que todas essas coisas são princípios das dores. Trata-se, portanto, de movimentos que marcam o atual período de transição no qual estamos mergulhados, porém fundamentais para que se estabeleça no futuro a era da regeneração humana. A humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos. Os homens, com sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Não poderiam consegui-lo nem com suas crenças, nem com suas instituições antiquadas, restos de outra idade. Boa para certa época, suficiente para um estrago transitório, mas que, havendo dado tudo o que comportava, seria hoje um entrave. Já não é somente de desenvolver a inteligência e o de que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento, e para isso faz-se preciso destruir tudo o que superexcite neles o egoísmo e o orgulho. Então aqui ele pegou um pequeno trecho, né, da fala de Jesus, que foi justamente aqui ele diz que não é para nós nos assustarmos, porque é mister que isso aconteça, ou seja, que as guerras venham, que gerem fome, que gerem pestes, né, que gerem terremotos, porque aqui na verdade o que ele fala para nós é que o ser, quando ele compreende que se faz necessário passar por isso para o seu próprio progresso, né, e ele aceita isso de bom grado, ou seja, como ele disse lá, de bom ânimo e com fé, ele consegue extrair melhor as lições daquilo que tem transcorrido durante a encarnação no qual ele passa aqui na Terra. E aí ele disse que o planeta progride também fisicamente, e esse progresso ele anda lado a lado com o progresso também dos seus habitantes. E esse progresso ele quer dizer progresso moral, porque afinal de contas ele mesmo que afirmou, ele que mesmo afirmou que nós seres humanos temos desenvolvido, né, tecnologias na área da ciência que trouxeram para nós um certo conforto, né, um bem-estar na nossa vida atual, porém que ainda falta o nosso progresso moral, né, que é aquele de começarmos a colocar em prática o conhecimento que adquirimos, né? E ele fala aqui também que esse progresso, né, todo esse movimento que existe de transformação, tanto física quanto moral, faz parte desse período de transição do qual nós estamos atravessando, né? Você traz uma coisa muito importante nessa sua consideração, que nos retrata aqui justamente essa necessidade de mudança, né? Que vem trazendo para nós aqui que essa destruição é para uma mudança, uma nova geração que está por chegar.
E aqueles que não estiverem adequados a essa condição, eles serão excluídos desse processo. Que é necessário que a gente faça a questão de nos elevar moralmente para chegar nessa condição, né? Porque eu falo que a nova geração está chegando no tempo de uma grande emigração. Os que praticam o mal, não tocados pelo bem e digno do planeta transformados, serão excluídos espiritualmente para não obstaculizar o progresso. Nós temos visto isso muitas pessoas fazendo mal, desejando mal para o outro. Nós estamos vendo aí, né, a questão das guerras. Mas não é de hoje que isso está acontecendo, já há um bom tempo vem acontecendo isso. Então nós temos que estar assim, vamos dizer assim, estar preparados para essa condição. E não é fácil. Né? A gente tem visto aí que essa transição planetária, ela está aí cada dia mais nos absorvendo. E nós temos que estar realmente nos preparando. Que vai ser, cada um. Por mais que nós tenhamos em grupo, tenhamos em família, mas essa preparação individual. Não é isso? Nós temos que estar nos preparando e, através dos nossos exemplos, que as pessoas vão começar também a entender que é necessário se preparar. Ô, Darcy, seu microfone está fechado. Obrigada, Vitor. Nada. Ontem mesmo nós estávamos conversando a respeito da questão da educação, que realmente como os tempos estão mudando. Antigamente, para se educar uma criança, bastava falar com ela, não faça. Hoje, a gente não usa mais o negativo para educar. A própria educação está mudada, trazendo, sim, educar pelo lado positivo. Você vai fazer isso aqui, ó, vai te trazer este problema. Então, as crianças de hoje, elas já não aceitam o não. Por que não? Elas perguntam. Então, a gente vê que realmente os que estão chegando, eles estão, sim, já caminhando nesse traço desse mundo aí, ó, de regeneração, para trabalhar nele. A gente comentava muito isso. Os educadores de hoje, eles não educam mais as crianças simplesmente apontando para elas. Não pode fazer isso. Aí ela vai perguntar logo, eu não posso fazer por quê? E antigamente, quando você falava que ele não pode fazer, ela simplesmente não fazia. Eu acho que isso já são os tempos evoluindo. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Boa noite, Silvério. Tudo bem, graças a Deus. Você... Onde que está aí, Pedro? Nós estamos no capítulo do módulo 4. Módulo 1, roteiro 4. É a página Que página que é? 51, se não me engano. 51? Isso. Sei, beleza. Então, se alguém vos disser... Encontrou? Encontrei, beleza. Só nós estamos batendo um papo aqui no item anterior. Isso. A Darcy trouxe uma informação aí que ela estava discutindo, né, ontem com o pessoal lá da família dela, né? Era de sua família, né, Darcy? Da minha família mesmo. Isso, que as crianças não estão mais aceitando simplesmente o não, elas querem saber o porquê do não, né? Aí eu fui ali e busquei 2 livros. Um deles é esse aqui, ó. Chama A Evangelização na Regeneração. Ai. Falando justamente sobre isso que a Darcy trouxe para nós, que os espíritos que estão encarnando, né, nesse período de transição são espíritos altamente evoluídos e é necessário que a gente se prepare e muito para poder educar uma criança dessa, né? Justamente porque eles são muito inteligentes
e o simplesmente não pode, não é válido para eles, né? Isso também é trazido para nós aqui. Esse livro foi lançado agora em abril, chama Evangelização, o elo invisível dos corações. E ele também traz a mesma coisa, a melhor forma didática de se lidar com as crianças nos dias de hoje. Então você vê que com as inúmeras reencarnações, né, o espírito progride. Isso é certo. E aí acaba que no período que nós estamos, né, nesse momento, que é o período de transição planetária, nós estamos vendo, aqui mostrou, né, no tópico anterior que nós demos, que cientificamente o ser humano, ou seja, os cientistas, né, eles conseguem detectar que realmente o nosso planeta está passando por transformações. Então, ou seja, quando ele afirma que o planeta ele está modificando fisicamente, né, para que ele seja, né, para que nele resida, né, aqueles espíritos que vão fazer parte da regeneração, da mesma forma os espíritos que estão vindo para poder auxiliar, né, nesse período de transição, também estão vindo com um certo conhecimento, tanto intelectual quanto moral, para nos auxiliar também no progresso da própria humanidade, né? Então você vê que são psicografias recentes, todos os dois livros são recentes, foram lançados, não tem... Esse aqui foi no mês de abril e esse aqui foi há uns 2 anos atrás. Então você vê que já é um indício, né, que constata para nós que realmente já está acontecendo, né? Isso que a Darcy falou aí tem total fundamento e a gente tem visto muitas obras relacionadas à evolução, né, do espírito quando ele está reencarnado no corpo de uma criança e o quão inteligente ele é e quão evoluído, né, ele é. E nós precisamos trazer para nossas vidas, né, para um outro assunto, que é a questão que os nãos foi lá da lei mosaica. Nós estamos vivendo as leis, você está entendendo? De Cristo. E Cristo veio exatamente, juntou todas as leis mosaicas em 2. Ele não falou nada de não, ele falou tudo no positivo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Tudo positivamente para nós. Isso. É muito interessante a gente ir acompanhando a evolução dos tempos, sabe, Vitor? É necessário que a gente esteja muito atento, porque realmente ela está aí. E eu estou vendo isso na prática, viu, Darcy? Minha sobrinha tem 3 anos. E ela fica numa perguntação, e se você não responde direito, ela fecha a cara. Não, ô Vitor, eu fiquei boba de ver meu sobrinho, você está entendendo? Meu sobrinho está com 4. Ele é o filho mais novo do meu sobrinho neto, que é o filho mais novo do meu sobrinho. Ele virou para o pai e falou assim: papai, você falou comigo que não é bom tomar refrigerante, por que você está tomando? Tá vendo? Corrigindo assim na frente de todo mundo, eu falei assim: tá vendo, gente? Rapaz, fiquem atentos, porque se fala que isso não é bom, fiquem atentos, porque ele vai guardar aquilo. Isso. E eles estão guardando tudo, Vitor, não é pouca coisa, não. Eles são muito, assim... E não é uma criança só, não, são todos. Isso é geral. Você está trabalhando com evangelização, você já deve ter observado isso, né? Sim, e isso acaba... nós, os pais, né, são exemplo para os filhos. E isso acaba que eles cobrando isso dos pais faz com que eles também percebam, né, que é necessário mudar. Né? Não, eles educando os pais, né, Vitor? Sim. Porque eu vi isso, você está entendendo?
Os pais que educam os filhos. Se os pais não seguem aquilo que eles estão educando os filhos vão educar os pais. E aí acaba que o progresso, né, Vai chegar. do ser habitante do planeta, ele é inevitável. Então, tá tudo de acordo com o que Jesus trouxe para nós lá em Mateus, né? Sim. Mais algum ponto que a gente passou desapercebido aqui, que vale a pena a gente comentar também? Sabe o que, Vitor? Ó, que eu achei muito interessante quando ele fala aqui. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, que é o nosso progresso, né? O de fazer que entre si reinem a caridade, a fraternidade e a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Esse é um ponto que eu acho que a gente tem que trabalhar muito em cima disso aqui, você está entendendo? Nesse progresso. Porque o progresso realmente do mundo atual, pelo menos é que eu penso, é o progresso moral. Sim. Esse progresso moral nosso é que está... Nossa, não, vou falar meu, porque eu não posso responder pelos outros, não vou generalizar, não, né? Pode falar que é nosso mesmo. E eu vou te falar um outro livro que a gente estudou ontem, falando justamente sobre isso. Chamando-nos a responsabilidade de nós interiorizarmos o Espiritismo em nós, que é o livro da Hermance, que é o alvo do nosso estudo, que é o Reforma Íntima Sem Martírio. A gente viu isso no estudo ontem, a dona Isabel, mas a dona Helena estava lá presente. Então eles viram que Hermance realmente está chamando nós para que nós comecemos a nossa melhoria, né, o nosso progresso interiormente, a fim de nós evoluirmos moralmente. E eu estava lendo a agenda do capítulo que o Toninho tinha falado, para fazer a leitura, né? E eu estava observando como que são as coisas, né? Ele falando sobre a missão do Espiritismo. Qual que realmente é a missão? Primeiro, curar os males físicos, mas, sobretudo, tratar as enfermidades morais. Todos os caminhos nos levam para essa questão da moralidade. Então, eu acho que agora para frente, nosso trabalho vai ser muito com relação à questão moral. Né? Sim. Mais alguém, pessoal? Dona Isabel, gostaria de comentar alguma coisa? Acho que ela saiu, viu? Acho que ela caiu, não? Ela voltou. Ela retornou. O microfone dela é que está fechado. O microfone só está fechado, Isabel. Continua fechado. Aquela hora ela foi abrir, eu acho que ela saiu. Ah, entendi. E agora ela voltou, mas não abriu o microfone. Ela falou, mas não abriu o microfone. Ô, dona Isabel, a senhora não abriu o microfone, não. O microfone está fechado. Escreve aí para ela ver. Será que ela não está ouvindo, não? Era para estar escutando, sim. Eu estou dizendo que a minha internet está muito ruim. Eu estou só ouvindo de vocês e mesmo ouvindo está ruim. Até para ouvir. Uhum. Ultimamente nós temos tido... Por isso eu deixei fechada. Ah, sim. Então, tranquilo. Realmente, ultimamente, a internet tem dado umas osciladas aqui
no meu bairro pelo menos, todo dia tem reclamação. Ouvido Acho não que a está gente- sendo só aí, não, viu? Eu acho que está bem amplo essa questão. Exatamente. Bom, pessoal, vamos prosseguir então? Vamos lá, Vitor. Vamos lá. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dei crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Está lá no livro de Mateus, capítulo 24, versículos 23 e 24. As principais características que assinalam um período de transição são ocorrências de flagelos destruidores, naturais ou provocados pelo homem, como terremotos, maremotos, erupções vulcânicas, acidentes de graves proporções, guerras e demais conflitos bélicos, epidemia e pandemia ou pandemias, etc. Essas calamidades estão acompanhadas, em geral, pela degradação moral e dissolução dos bons costumes, situação típica dos conflitos de moralidade existente nos momentos de transformação social. Almas generosas e caridosas estarão presentes no momento de transição, empenhadas em minorar o sofrimento dos seus irmãos em humanidade. Por outro lado, surgirão aproveitadores de todo tipo que, à semelhança das aves de rapina, se alimentarão do sofrimento presente no planeta. São espíritos inescrupulosos e mentirosos que nos fazem recordar também outro ensinamento de Jesus, abre aspas, pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias, fecha aspas. Isso está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 28. É preciso agir com muito cuidado para não sermos por eles envolvidos e enganados, sobretudo porque, submetido ao peso das provações, estaremos mais expostos e mais fragilizados. Apresentando a imagem do cadáver e das águias, referia-se o mestre à necessidade dos homens penitentes, que precisam recursos de combate à extinção das sombras em que se mergulham. Não se elimina o pântano atirando-lhe flores. Os corpos apodrecidos no campo atraem corvos que os devoram. Essa figura de alta significação simbológica é um dos mais fortes apelos do Senhor, conclamando os servidores do Evangelho aos movimentos do trabalho santificante. É imprescindível lembrar sempre que as aves impiedosas se ajuntarão em torno de cadáveres ao abandono. Os corvos se aninham noutras regiões quando se alimpa o campo em que permaneciam. Luta contra os cadáveres de qualquer natureza que se abriguem em teu mundo interior. Deixa que o divino sol da espiritualidade te penetre, pois enquanto fores ataúde de coisas mortas, será seguido de perto pelas águias da destruição. A despeito do sofrimento presente no período de transição, é também momento propício para a aferição de valores morais. Os falsos profetas e os falsos cristos provocam, é verdade, muitas desordens e desarmonias. Suas ações, entretanto, fornecem condições para testar o caráter dos verdadeiramente bons, os escolhidos da citação de Mateus.
Diante dos falsos profetas, devemos agir com prudência e vigilância dobradas, pois, segundo o Evangelho, eles farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Em todos os tempos, homens houve que exploraram em proveito de suas ambições, de seus interesses e do seu anseio de dominação certos conhecimentos que possuíam a fim de alcançarem o prestígio de um pseudo-poder sobre-humano ou de uma pretendida missão divina. São esses os falsos cristos e falsos profetas. A difusão das luzes lhes aniquila o crédito, donde resulta que o número deles diminui à proporção que os homens se esclarecem. O verdadeiro profeta se reconhece por mais sérios caracteres e exclusivamente morais. Assim, desenvolvendo o discernimento, enxergaremos além das aparências e, sobretudo, agiremos da forma como ensina o valoroso Paulo de Tarso em sua primeira epístola aos Tessalonicenses. Abre aspas. Examinai tudo, retende o bem. Fecha aspas. Aí eu vou dar uma paradinha aqui para a gente poder comentar sobre esse trecho. Aqui ele trouxe para nós que nesse período, né, de transição planetária, além de todos os desastres, né, naturais que ocorrerão, seja maremoto, furacão, terremoto, erupções vulcânicas, né, que ele trouxe aqui, além de tudo isso, né, que causa desastres e, consequentemente, a gente vê inúmeras vidas, né, sendo ceifadas, o desencarne coletivo, né, que são chamados, ocorrendo, a gente ainda passa ainda por momentos que são conflitos gerados por nós mesmos. E aí ele cita guerras, né, conflitos políticos, conflitos entre países vizinhos, né? Então, além de inúmeras calamidades naturais que podem ocorrer, nós ainda somos responsáveis por muitas outras que irão acontecer, e justamente por quê? Porque nos falta o aprimoramento moral, né? E ele, ainda, além de trazer tudo isso para nós, ele ainda disse que muitos ainda se aproveitarão disso, né? Como a imagem do falso profeta e a imagem dos falsos cristos, que enganarão aqueles, né, que porventura estão à procura da luz, né, e às vezes acha que a encontra em determinados profetas, falsos profetas, né, onde eles têm apenas a intenção, né, como ele disse aqui, né, de se alimentar, né, dessas pessoas que estão tentando procurar, estão tentando achar essa luz, né. Uma outra coisa que ele trouxe aqui é que esses falsos profetas e esses falsos cristos são como corvos, né, ou que ficam ao redor de cadáveres. Ou seja, a pessoa está aqui na Terra, encarnado, perdido, procurando a luz, mas ainda tropeçando em muitos dos seus próprios, né, das suas próprias, esqueci a palavra, dos seus próprios erros, né, suas fraquezas. E aí, quando esses corvos vêm se alimentar, ele pede para que nós, né, que estamos, né, nesse trabalho, né, dignificante, ele trouxe que trabalho santificante, né, cabe a nós resgatar esse pessoal, né, pois afinal de contas, se não houver esses cadáveres, não tem corvos que não vão se juntar esses corvos para se alimentarem desses
que estão ali caídos, né? Pois afinal de contas ele trouxe aqui para nós que aonde a terra em que fica limpa, né, os corvos eles não se ajuntam. Então o que eu estou vendo aqui é justamente a gente fazer isso que Paulo trouxe aqui para nós, né? Examinar tudo, verificar as palavras daqueles falsos profetas, dos falsos cristos, reter aquilo que é o bom, né? Dispensar aquilo que vai na contramão do que o Cristo trouxe para nós e tentar fazer o nosso trabalho de divulgação, né, da doutrina espírita e de auxílio ao próximo, justamente para não deixar com que esses espíritos, né, inferiores que se alimentam, né, das desgraças alheias desse povo que está tentando encontrar o seu caminho, para que eles não tenham condições de se alimentar, né, dos vícios e desses que ele diz aqui, né, cadáveres, né? Ô Vitor, outro dia eu estava ouvindo palestra, né? Sempre coloco uma palestra no YouTube, às vezes eu vou vendo, quando tomo um banho, quando tomo um café, alguma coisa. Eu não sei se vocês já ouviram falar num palestrante muito bom, Jorge Elahá Canto. Já ouviu falar? Ele me parece que ele é presidente da Federação. Gosto muito dele, eu assisto bastante. Né? Eu gosto dele, é muito bom. Parece que ele é da Federação Espírita de Rondônia, Roraima, alguma coisa, tem presidente lá. Então, ele estava fazendo uma comparação dessa questão dos falsos cristos e falsos profetas, né? Ele citando essas questões hoje que você tem dos influencers, dos influenciadores, né? Que eles colocam, né, as coisas assim na internet, aquelas... os conselhos, as tendências que eles divulgam, que eles defendem, em questão de tudo, de sexualidade, de modo de vida, aquelas coisas, aquela questão de que tem que ter muito seguidor, e tipo assim, incentivando a pessoa, né, a ter muito seguidor. Se a pessoa não tem seguidor ou tipo cancelado, né, essas coisas da internet que tem. Então ele colocando isso tudo, né, essas ideias que o pessoal divulga na internet, né, essas pessoas que são seguidas, né, e relacionando essa questão com isso, né, com esse tipo, vamos dizer, com essa tendência que tem hoje, né, da internet. Eu só tinha visão também pelo lado da enganação religiosa, mas ele coloca muito bem as coisas, ele é muito, né, culto, tem muita sabedoria, então ele coloca essa questão de uma forma bacana. Ele coloca tipo como, né, esses influencers, né, que seriam esses falsos cristos, falsos profetas, porque divulgam, digamos assim, doutrinas, modo de agir, procedimentos contrários, né, aos ensinamentos divinos, à lei divina, e os seguidores se assemelhando a esses corvos, né, que vão seguindo, né, vão na carniça, né? Então, aquelas pessoas já têm, né, aquelas tendências, né, de baixa moral, já vai seguindo, agregando essas pessoas, e um número cada vez maior, né, dessas pessoas sendo incentivada por esses, né, digamos, esses falsos cristos, né, e colocando como falsos profetas todos que divulgam, né, essas ideias, né, né, equivocadas, errôneas, que as pessoas, né, tomam por verdadeira, e às vezes trilha a sua vida naqueles conselhos, né, que não são nada nobres, né? Então ele fazendo uma analogia dessas questões da internet, de segmentos que há na internet, né, com essa questão aí dos falsos cristos e dos falsos profetas. E ele colocando assim, eu achei bacana, que eu não tinha olhado por esse lado, né? Também pode ser
uma visão, né, que possa se dar, um exemplo que possa se dar disso nos tempos atuais. Então, ele coloca muito bem isso. Eu não gravei o nome da palestra, mas se alguém tiver a oportunidade depois de quiser procurar e ver, acho que vale a pena, que é muito interessante a colocação dele nesse sentido. O Silvério, nós estamos vivendo uma revolução na era da informática, principalmente devido à pandemia. Nós tivemos um contato muito grande com várias ferramentas, né, que são ferramentas virtuais, que por um lado nos auxilia bastante, mas também tem esse lado, né, que você trouxe aí para nós, que é o lado desse pessoal que se diz influenciadores, né, e de estarem adquirindo tantos e tantos seguidores, né, e que o Jorge Elahati traz, né, na palestra dele, a característica desses influenciadores como a desses falsos profetas, né? Eu tenho reparado bastante, eu não sei se vocês se recordam, que tem muitos livros, né, que são livros de autoajuda, né? Para aquelas pessoas que se sentem ainda fracas, né? Buscar ali uma palavra que os console, que dê bom ânimo, né? Que os incentive para eles continuarem a seguir em frente. E na doutrina espírita existem inúmeros livros desses, né, que são ditos livros de autoajuda. São livros muito bons. Né? Realmente são livros que aquela pessoa que está ali num momento fragilizado, né, ele consegue ali um apoio para conseguir se levantar. Né? E o que eu vejo é que, infelizmente, muitos desses influenciadores estão soltando várias frases, né, que tem esse cunho, né, de autoajuda. Porém, se você pega, eu tenho reparado bastante que muitas dessas frases que a gente recebe, tanto no WhatsApp quanto e-mails e vídeos falando sobre o assunto, tem essa característica de ser de autoajuda, mas percebendo, ele fala que você tem que ter um tempo só para você, que você tem que descansar, né? E realmente tem tempo para tudo, a gente sabe disso, né? Tem tempo de estudar, tempo de trabalhar, tempo de descansar, o ser humano necessita disso. Mas eu reparei que muitas dessas mensagens estão vindo trabalhando tão fortemente no eu, na pessoa em si, que acaba revelando o egoísmo no seu mais alto grau. Então é aquilo que, isso que você falou aí faz para mim todo sentido. E agora, juntando com o nosso estudo de hoje, quando eu olhei ele, examinai tudo e retende o bem, né? Ou seja, muitos desses influenciadores estão soltando muita informação na internet. Cabe a nós que estamos procurando seguir o Evangelho do Cristo, examinar, analisar aquilo tudo e reter aquilo que é bom, né? E excluir aquilo que vai na contramão do Evangelho do Cristo. E uma outra coisa também que eu lembrei, a gente estudou isso também no livro do Reforma Íntima Sem Martírio. Tem um capítulo denominado Ícones, que fala justamente das pessoas, né, que elegem determinadas pessoas como seu exemplo de vida. Então temos que ficar muito atento a essas pessoas com quem nós elegemos como exemplo de nossas vidas, sendo que o exemplo maior já veio, né, que é o próprio Cristo. Agora, uma coisa, sabe, Vitor, que me chama muita atenção, agora que esse menino está comentando, o Silvério vai comentar essa questão, é essa criação que eles arrumaram, nesse novo modo de convivência, dos seguidores. Olha para você ver, é uma coisa muito sutil. Eu estava assim, refletindo sobre a questão, seguidores.
Lembremos do tempo do Cristo, quando ele arrumou os seguidores que seguiam Cristo. Volte isso para hoje de uma forma anticristo. Olha como é que a coisa vai se envolvendo quando você fala aí. Ah, porque eu vi a questão do egoísmo. Eles estão usando esse meio de comunicação para fazer uma coisa assim. Eu não consegui ainda refletir para chegar num consenso. Mas o que eu vejo é que depois vai ser uns contra os outros. Como se fosse espécie de uma guerra fria. Esses falsos cristos, esses falsos profetas, esses falsos influenciadores. Porque hoje não se fala falso cristo nem falso profeta, fala dos influenciadores. Esses influenciadores, que são esses youtubers da vida aí, você está entendendo? Esses pessoal aí, eu vou te falar, viu? A gente precisa de ter muito discernimento, porque eles levam milhares de pessoas a segui-los, como se eles fossem o Deus, o Cristo. Você está entendendo? Aqui na Terra. Não, eu tenho que seguir fulano. Eu tenho que fazer igual fulano. Posso te dar um exemplo? Sim. Aquela menina tem inúmeros seguidores, que tudo que ela fala, eles tomam como a verdade absoluta. E, infelizmente, ela é de uma moral baixíssima. Anitta. Pois é, mas é isso que eu fiz. Eu comecei a observar isso, falei assim, não, gente, olha, esse pessoal está arrumando, parece que só de usar o termo seguidores. Quanto mais seguidor você tiver, mais você vai ganhar. Porque essas empresas estão incentivando a isso. A construção disso no nosso mundo. E ela realmente, não é só ela não, viu, Vitor? Tem vários. Sim. O Pedro encontrou o capítulo do livro Ícones. Realmente. O Darcy, você falou interessante a sua fala sobre esses influenciadores hoje. O que para nós hoje, nós no modo geral, né, é importante hoje? São os likes. Porque quanto mais like eu tiver, sou uma pessoa totalmente popular. Mas eu sou uma pessoa popular dentro de um quadrado em frente a um computador. Ninguém me conhece a não ser a minha imagem que eu posto aqui no computador. Ninguém sabe de fato quem eu sou. Só sabe que eu estou falando algumas coisas que se pega essa coisa como princípio de tudo. Então, isso é falso, né, Pedro? Totalmente falso. Uhum. As pessoas não te conhecem. Eu tenho milhões de seguidores. Eu tenho aqui exemplo clássico, né, recente, esse influenciador Carlinhos Maia. Aí teve a casa dele arrombada, roubaram dele quase 5 milhões de reais, roubaram joias, dinheiro, materiais, informações pessoais dele, tudo. Por que aconteceu isso? Porque eu estou me expondo numa telinha. Então, essas pessoas estão simplesmente se tornando pessoas falsas, provocando inveja, provocando ciúmes, provocando alvoroço. E tem aquela passagem: o escândalo há de acontecer, mas há daqui que provocar. É bíblico. Então, assim, nós temos que ter prudência aqui até mesmo na telinha. Nós temos que saber separar o joio do trigo, porque senão nós estamos colocando a nossa própria vida em risco. Eu ponho tudo que eu sei no computador, a minha vida todinha ali, e todo mundo sabe quem é você, o que você gasta, o que você compra. Eu estou ali todo dia fazendo a mesma coisa, dando informação para os outros, ou seja, a sua vida toda. E é isso que nós queremos? Nós já não temos mais privacidade, sabe, Pedro? Eu sinto assim, nós não temos privacidade. Você entra no ônibus, você tem lá a questão de câmera te vigiando. Você vai no supermercado, cheio de câmera te vigiando.
Você denuncia na cidade cheio de câmera te vigiando. As pessoas passam perto de você, está com o celular, tira uma foto sua, você nem sabe. Uhum. É o seguinte, você está cercado de informações que não são precisas, são todas falsas. E eu tenho que curtir para que eu esteja vivo. Se eu não fizer hoje uma live hoje, eu estou perdido. Os meus seguidores vão me abandonar. Igual você trouxe, esse foi o que trouxe, a questão da época de Jesus. Qual a dificuldade que ele teve de ter seus seguidores? Ele teve que escolher um a um, mas só que ele sabia quem era quem. Uhum. E não foram somente 12. Os 12 foram aqueles que começaram a dar o andamento. Sabe que foram milhares de outros seguidores, porém, que foram propagando a questão da Boa Nova. E nós aqui estamos justamente fazendo o quê? Propagando a Boa Nova. Só que naquele tempo, né, Pedro, se propagava a Boa Nova através do trabalho. Hoje você chega em frente a um computador e faz a sua propagação aí do jeito que você quer. E aqui estou oferindo lucro. E na época não. não. É uma coisa muito séria, viu? É por isso que está aqui, ó, falando aqui que haverá a questão da aqueles que não estiverem moralmente preparados serão excluídos. Sim. Entendeu? Então que nós temos que estar preparados para isso. Nós temos que estar trabalhando para essa condição, para a gente não perder essa grande oportunidade. O que fala aqui, ó, quer ver no livro? Fala o seguinte, ó, ao alcançar essa meta coletivamente, o reino de Deus será deste mundo, nessa direção, mergulhar no determinismo divino, na dinâmica evolutiva do universo, somos movidos pelos anseios de melhorar e aperfeiçoar cada vez mais. Vivemos momentos de transição planetária do mundo de pró-expiação para um mundo regenerado, onde reinará a fraternidade universal, em que o velho substituirá pela alvorada de luz dos novos tempos. Então, nós temos que estar, sim, de fato, preparados para essa nova transição, para a gente mudar esse conceito que nós temos. Como foi trazida a questão das crianças, né? As crianças, hoje, elas têm uma visão totalmente diferente. É a questão do sim, sim, não, não, e elas nos questionam o tempo todo. Eu tenho 3 netos, as minhas netinhas me cobram o tempo todo. E eu tenho que estar ali medindo a água e o fubá, porque às vezes alguma coisa que você fala, você não pode estar falando, tem que saber o ponto que você pode falar. Aqui eu vou postar para vocês aí, ó. Está aqui na Gênese. Vamos ver aqui. Então, vou mostrar para vocês aqui. Isso. 1, 2 e vai. Olha lá, em cada criança que nascer, uma vez, em vez de espírito atrasado e entrando normal, que antes nela reencarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Muito menos, pois se trata de uma nova geração corpórea do que de uma nova geração de espírito. Sem dúvida, nesse sentido é que Jesus entendia as coisas quando declarava: digo-vos em verdade que a geração não passará sem estes fatos tenham ocorrido. Assim, decepcionados ficarão os que contêm ver a transformação operar-se por efeitos sobrenaturais e maravilhosos. Então, são as novas crianças que estão nascendo aí, ó. Então, nós temos que ter o quê? Prudência. Tem que ter a cabeça em cima do pescoço. E discernimento também, né? Eu acho que nós estamos vivendo um tempo que requer discernimento o tempo todo. Exatamente isso. E a responsabilidade, né? A responsabilidade de estar orientando uma criança dessa, para que ela não eleja como ícone um desses influenciadores. Exatamente, Vitor. O olhar clínico, você tem que saber mostrar para o seu filho de que nem tudo que ele está vendo é correto. Então, nós temos que estar aqui, não só a questão das crianças, de uma geral, mas também essa própria juventude que está vindo agora,
de 30 anos para baixo, que está nessa condição perdidos, de uma certa forma, e que eles não sabem o que é uma religião, eles não estão apegados à questão divina, eles estão apegados às questões materiais, somente isso. E você não vê hoje jovens frequentando a questão de uma fraternidade, frequentando a questão de uma igreja, é um templo sagrado, de uma certa forma. Eles vão lá por uma questão lógica, de ganhar algum like. Eu vi lá se tem alguém lá que vai fazer uma live, vai mandar isso aqui, que eu vou ficar sabendo, que eu vou participar. Somente isso. Quem está frequentando, somente as pessoas que estão realmente procurando algo diferenciado. Eles estão muito perdidos, viu? Eu sinto isso. Eles estão perdidos, precisando de orientação. E você vai dar orientação, você é considerado como velho. Aham, sim. Não, deixa os velhinhos de lado ali, sem cabeça não. Depois vem lá os rangers de dentes, né? Sim. Mais alguém, pessoal? Os novos tempos. Os fins dos tempos. O Silvério deu início a uma discussão muito boa, né? Esses youtubers. Bagunçou o negócio, né? Não. Foi bacana demais. Mas a questão é essa, que a gente precisa de ter essa visão. Porque a gente fica aqui esperando um falso Cristo e um falso profeta, aí olha pra você ver quantos que existem aí. Só mudou o nome. Nós temos que estar muito atento a isso. Quando ele colocou, eu achei interessante também a colocação dele, nunca tinha pensado por esse lado, não. Pois é. Jorge foi muito iluminado para fazer essa palestra, viu? Depois eu vou até olhar, viu, Silvério, onde que... O nome dele é Jorge Elahat, que o Silvério falou. Eu ouço muita palestra dele. Eu quero ver qual que é que ele falou sobre isso. Eu vou ver se eu acho aqui, qualquer coisa eu mando para vocês também. Vou tentar. Manda no grupo para nós, Silvério. Bacana. Uhum. Ela está no YouTube, né, Silvério? Sim. Ela é 59 minutos de palestra. Você sabe o título dela? Falsos Cristos e Falsos Profetas, Jorge Elahat. Não, então é isso aí, ó. Pedro já achou aí, é isso mesmo. Deixa eu ver se eu consigo postar ela aqui. Vamos ver se vai dar aqui, né? Vamos ver se eu consigo... É essa aí, ó. Olá, boa tarde. É com infinita alegria que recebemos você neste instante. Se torna muito precioso para o convite. E um trabalhador estará a postos para conversar, viu? A gente tinha que fazer alguma coisa nesses tempos de tanta necessidade. E receber você, Jorge, você sabe quanto você é cara ao meu coração, né? Amo você como um irmão, assim como também a Sâmia, sua esposa. Queria que você se sentisse assim tão acolhido, abraçado por cada trabalhador. E neste convite de oração, recolhemos a alma ao regaço amoroso do Cristo.
Eu vou copiar aqui o link e mando para você. Suplicamos que envolva a terra Beleza. com toda a sua Coloca lá no misericórdia. grupo para nós, Pedro, que aí a gente consegue assistir depois. Eu vou passar para vocês aí. Ô, Pedro, embaixo tem assim, compartilhar, você compartilha com o grupo. Eu estou fazendo isso agora para vocês aí. Bom, mais alguma coisa, pessoal? Vamos pro próximo, então? Dá tempo? Esse próximo é bem curtinho. Né? Ele só vai no final da página 32 e o início da 33, das 53, quer dizer. Das 52 e das 53. Quer que lê? Mas se você quiser, fica à vontade. Vamos lá, descansar o seu um pouquinho. Valeu. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu. E as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Mateus, capítulo 24, versículos 29 a 30. Este registro de Mateus destaca de maneira inequívoca a vitória do Cristo. Passado o período de transição, os espíritos que permanecerem fiéis ao bem receberão, em contrapartida, uma habitação planetária habitada por uma humanidade desejosa de progredir, e foi transformada pela força do amor. Devendo a prática do Evangelho determinar grande melhora no estado moral dos homens, ela, por isso mesmo, trará o reinado do bem e acarretará a queda do mal. Fazendo viver os ensinamentos do Cristo, o Espiritismo ocupará papel relevante na construção da Era Nova. É no período que ora se inicia que o Espiritismo florescerá e dará frutos. Trabalhais, portanto, mais para o futuro do que para o presente. Era, porém, necessário que esses trabalhos se preparassem antecipadamente, porque eles traçam as sendas da regeneração pela unificação e racionalidade das crenças, de todos os que deles aproveitam desde já. Tantas penas se pouparão esses, quantos foram os proveitos que deles aufiram. Vem falando aí, né, depois das aflições, né, que reinará a paz, né? Acho que no outro aqui também fala, né? Depois da turbulência vem a bonança, né? Vem a tranquilidade, a paz, o mundo novo, o mundo regenerado, né? É que o progresso, ele é inevitável, isso com certeza, né? Acho que o importante quando ele traz aqui para nós que o Espiritismo, né, tem esse objetivo fundamental, né, de render frutos, né, para toda uma sociedade, ele é justamente aquele caso dos cadê a palavra que estava aqui? Dos cadáveres, né?
é de resgatar esse pessoal para que nesse momento, né, em que a lua não dá a sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas, ou seja, durante toda essa tribulação, que nós possamos, né, ser a luz para muitos daqueles que ainda procuram, né, o caminho certo a seguir. E eu vejo o Espiritismo como essa luz, né, que tenta fazer com que todos nós possamos progredir, né, para que ninguém seja exilado, assim como foi feito em Capela, né? Uma coisa que eu queria, até achei que aqui faltou dar uma explicação, essa questão do sol escurecerá, a luz dará a sua luz, as estrelas cairão do céu. Né? Eu queria entender isso mesmo. Parece que tem assim, um tonzinho de catástrofe, alguma previsão de alguma coisa, né? Nós já não sabe se é no sentido figurado, se não é. Né? Eu queria entender isso aí. Eu também fiquei nessa assim, meio decepcionado aqui. Mas eu queria ver aqui, mas acabou. Foi muito. Eles não trouxeram isso. Por que o Mateus escreveu isso? Mas aqui, o que nós podemos fazer? Aí fica como dever de casa para a próxima segunda. Aí cada um traz alguma coisa, na segunda-feira nós vamos fazer um debate sobre essa aí, ó. E logo depois das lições daqueles dias. É boa ideia, Pedro. Né, Isabel? Isso também. Você vê muito na Bíblia, né? Olhar tudo isso aí. Você vê muito pessoal sensacionalista falar a respeito, né? Que a previsão de pode ser um vulcão, a estrela caindo do céu pode ser tipo foguetes mísseis, né? Em caso de guerra, umas coisas assim, né? Mas não creio que seja isso, não, sabe? Né? Se tiver uma erupção vulcânica, ou se de repente cai um meteoro na Terra, que né, a levantar poeira, né, escurecer tudo, tanto né, a luz do sol como da lua. Mas tem umas coisas assim que às vezes dá uma especulada nesse ponto, mas eu não acho que... Dona Isabel, lá naquele livro do Cláudio Farjado, não fala sobre isso, não? Fala que eu estou com o livro do Alírio Cerqueira sobre terra de regeneração, e aqui ele está fazendo um comentário. Mas o Pedro falou, vamos deixar para a semana que vem a gente fazer um debate mais sobre essa questão. Agora a gente vai entrar no papo, e a minha internet aqui realmente está terrível. Não está ajudando, né? Não está ajudando nada a internet. A gente fica assim, né? A gente olha isso aí na semana que vem. Vamos fazer agora o nosso passe, né? Vamos pedir que possa falar com nós essa. Né, Silvestre? Você tem tanto tempo que a gente não escuta uma prece sua? Ô Pedro, porque o dia que eu fiz você faltou. Foi isso. Mas como tem 2 segundos que eu não apareço, então vamos lá. Repete aí, Grama. Gente, vamos dizer mais uma vez, levar nosso pensamento a Deus, a Jesus, para que nós possamos encerrar, né, essa reunião de estudo dessa noite, agradecendo a Ele por nos ter dado essa oportunidade de estudo, de aprendizado. Agradecemos também pela confiança que nos foi dada no desempenho dessa tarefa. Né? Pedimos a Ele, né, que nos permita sempre, né, termos essas oportunidades. Agradecemos nossos amigos espirituais que aqui estão nos passando, nos auxiliando nas lições dessa noite. Agradecemos também a presença daqueles que aqui estão, que aqui foram trazidos para esse estudo participar conosco.
Agradecemos nossos amigos espirituais pela preparação feita no ambiente antes dessa reunião. Agradecemos também pela proteção que nos é dada, a proteção que é dada aos nossos lares, aos nossos casos espíritos, pedindo sempre que não nos deixe faltar essa proteção. Pedimos também, né, que sejamos intuídos a compreender, a absorver essas lições que nos são passadas nessas noites de estudo, para que nós possamos colocá-las em prática no nosso dia a dia, melhorando como pessoas, como seres humanos, e também para que possamos nos tornar ferramentas melhores nas mãos dos nossos amigos espirituais. Assim, com as vibrações dessa prece, encerramos a nossa reunião de estudo dessa noite. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus.